pessoal, eu sou aluno de Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Oeste do Pará e estou aqui para apresentar mais um trabalho sobre a estrutura de dados 2 sobre implementação e análise de árvores. A minha equipe é composta por mim, Fabiel Leite, Caleb Pedrosa e Fábio Dayan. Somos alunos do terceiro semestre na matéria de estrutura de dados 2 do professor Dayan. O trabalho é composto por 4 partes. A primeira sobre a construção dinâmica de árvores binárias, a segunda sobre árvores binárias com registro físico único, a terceira sobre compreensão e expressões aritméticas e, por último, vamos mostrar o balanceamento em árvores AVL. Nessa primeira parte do projeto, apresentamos a estrutura de dados utilizada para representar a árvore binária. A estrutura NOW armazena um caractere no campo val e possui 2 ponteiros, ESC e DIR, que apontam para os fios esquerdo e direito do nó. Essa organização permite representar a hierarquia da árvore de forma dinâmica na memória. Em seguida, foi implementada a função criaárvore, responsável por construir a árvore binária a partir de uma string. A função utiliza recursos para percorrer a sequência dos caracteres, criando novos nós sempre que encontra um valor válido. O caractere ponto é utilizado como marcador de ausência de nó, indicando posições vazias na árvore, e dessa forma, a árvore é reconstruída automaticamente a partir da representação em texto. Após a criação da árvore, foram implementados 3 algoritmos clássicos do caminhamento: pré-ordem, em ordem e pós-ordem. No caminhamento em pré-ordem, o nó atual é visitado antes dos seus filhos. No caminhamento em ordem, primeiro é visitada a sub-árvore da esquerda, depois o nó atual, e por fim, a sub-árvore da direita. Já no caminhamento em pós-ordem, os filhos são visitados antes do nó atual. Esses percursos permitem visualizar a estrutura da árvore sob diferentes perspectivas. E por fim, na função principal main, é definida a string que representa a árvore. A árvore é construída pela função criaárvore e os 3 caminhamentos são executados. Os resultados são exibidos na tela, demonstrando o funcionamento correto da estrutura e dos algoritmos implementados. Nessa segunda parte do projeto, foi desenvolvido um sistema de cadastro utilizando árvores binárias de busca para armazenar informações de pessoas. A estrutura info reúne os dados de cada registro contendo CPF, nome e profissão. Já a estrutura NOW representa os nós das árvores, armazenando o ponteiro para as informações e referências para os filhos esquerdo e direito. O sistema utiliza 2 árvores binárias simultaneamente, uma organizada pelo CPF e outra organizada pelo nome. Essa estratégia permite realizar buscas eficientes utilizando diferentes critérios, sem necessidade de percorrer todos os registros armazenados. As variáveis globais árvore, CPF e árvore nome representam as raízes dessas árvores. Para inserir novos registros, foi implementada a função criaNow, responsável por criar nós dinamicamente na memória. Em seguida, as funções insere CPF e insere nome realizam a inserção ordenada dos dados em suas respectivas árvores, garantindo que a propriedade da árvore binária de busca seja mantida em todos os momentos. As operações de busca foram implementadas por meio das funções busca CPF e busca nome. Utilizando a organização das árvores, o algoritmo compara os valores procurados e percorre apenas os caminhos necessários, tornando a pesquisa mais rápida e eficiente. Também foram desenvolvidas rotinas de remoção de registro. A função min_valor_no localiza o menor elemento de uma subárvore, sendo utilizada quando o nó removido possui 2 filhos. As funções remove_cpf e remove_nome tratam os diferentes casos de exclusão, reorganizando a árvore para preservar sua estrutura e garantir a integridade dos dados. E por fim, a função principal main controla toda a execução do programa, por meio de comandos de entrada. O comando de inserção adiciona novos registros às 2 árvores. O comando de busca permite localizar pessoas pelo nome ou CPF, e o comando de remoção exclui registros simultaneamente de ambas as estruturas. Dessa forma, o sistema oferece operações completas de cadastro, pesquisa e exclusão de maneira eficiente e organizada. Nessa terceira parte do projeto, foi implementada uma árvore de Huffman, uma estrutura amplamente utilizada em algoritmos de compreensão de dados. O objetivo da codificação de Huffman é representar caracteres mais frequentes com códigos binários menores, reduzindo o espaço necessário para armazenar ou transmitir informações. A estrutura NoHuff representa os nós da árvore armazenando o caractere correspondente, sua frequência de ocorrência e ponteiros para os fios esquerdo e direito,
Além disso, a função cria_no é responsável por alocar dinamicamente os nós na memória e inicializar seus valores, permitindo a construção da árvore de forma flexível. Para gerar os códigos binários, foi implementada a função imprime códigos, que percorre a árvore de maneira recursiva. Durante o percurso, o algoritmo registra o caminho seguido. Deslocamentos para a esquerda são representados pelo bit 0, enquanto deslocamentos para a direita são representados pelo bit 1. Quando uma folha é alcançado, o código binário acumulado é exibido na tela. Na função principal main, foi construída manualmente uma árvore de Huffman de exemplo, utilizando frequências fictícias para os caracteres A, B, C, D, E e F. Os nós intermediários são identificados pelo caractere, indicando que não representa símbolos reais, mas apenas agrupamentos utilizados pelo algoritmo. Por fim, o programa executa o percurso da árvore e exibe os códigos binários, otimizados, gerados para cada caractere. Esse resultado demonstra como a árvore de Huffman consegue atribuir códigos menores aos caracteres mais frequentes, evidenciando sua eficiência em técnicas de compressão de dados. Nessa etapa, foi implementada uma árvore de expressão, estrutura utilizada para representar expressões matemáticas de forma hierárquica. Nesse tipo de árvore, os nós internos representam operadores aritméticos, enquanto os nós folha armazenam operandos, como números inteiros. A estrutura NoEXP foi criada para armazenar o valor de cada elemento da expressão, além dos ponteiros para os filhos esquerdo e direito. A função cria_NoEXP é responsável por criar e inicializar os nós dinamicamente na memória, permitindo a construção da árvore de acordo com a expressão desejada. Para identificar se o nó representa um operando, foi implementada a função eFolha, que verifica se o nó não possui filhos. Essa verificação é importante durante o processo de avaliação, pois indica quando o algoritmo deve retornar diretamente um valor numérico. A função principal do algoritmo é avalia a árvore, responsável por calcular o resultado da expressão de forma recursiva, quando o nó é uma folha. O valor armazenado é convertido para inteiro. Caso contrário, o algoritmo avalia primeiro as subárvores esquerda e direita, e em seguida aplica o operador armazenado no nó atual. Esse processo segue naturalmente o percurso em pós-ordem, no qual os operandos são processos antes da operação correspondente. Na função main, foi construída manualmente a árvore que representa a expressão matemática 5 mais 3 vezes 2. O ramo esquerdo da árvore representa a soma entre 5 e 3, enquanto o ramo direito contém o valor 2. Após a construção da estrutura, a função de avaliação é executada e o resultado calculado é exibido na tela. E por fim, o programa demonstra como árvores de expressão podem ser utilizadas para representar e resolver cálculos matemáticos de maneira estruturada e eficiente, sendo amplamente aplicadas em compiladores, interpretadores e sistemas de processamento de expressões. Nessa quarta e última parte do projeto foi implementada uma árvore AVL, que é uma variação das árvores binárias de busca capaz de se manter automaticamente balanceada. O principal objetivo dessa estrutura é garantir que operações como inserção, busca e remoção sejam executadas de forma eficiente. A estrutura NoAVL foi criada para armazenar a chave do nó, sua altura e ponteiros para os filhos esquerdo e direito. O atributo de altura é fundamental para o funcionamento da árvore AVL, pois permite identificar possíveis desbalanceamentos durante as operações. Inicialmente foram implementadas funções auxiliares, como o max, que retorna o maior entre dois valores, e a altura, responsável por obter a altura de um nó. Além disso, a função novo_no realiza a alocação dinâmica de memória e inicia novos nós, como altura igual a 1. Para manter a árvore balanceada, foram implementadas as rotações simples à direita e à esquerda, representadas pelas funções rotação dir e rotação esc. Essas operações reorganizam os nós da árvore sempre que ocorre um desbalanceamento, preservando a propriedade de busca e reduzindo a altura da estrutura. A função fator balanceamento calcula a diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita. Esse valor é utilizado pela função inserir AVL, para identificar quando uma rotação é necessária. O algoritmo trata os 4 casos clássicos de balanceamento: esquerda-esquerda, direita-direita, esquerda-direita e direita-esquerda. Na função principal main, são inseridos valores em ordem crescente, situação que normalmente causaria desbalanceamento em uma árvore binária comum. No entanto, a árvore AVL realiza automaticamente as rotações necessárias para manter sua estrutura equilibrada.
E por fim, o caminhamento em pré-ordem é executado por meio da função pré-ordem, exibindo os nós justamente com sua altura e permitindo validar visualmente o balanceamento da árvore. Dessa forma, essa implementação demonstra como as árvores AVL garantem maior eficiência em operações de busca e manipulação de dados, sendo amplamente utilizadas em sistemas que exigem alto desempenho e acesso rápido a informações. E ficamos por aqui. A apresentação chega ao fim. Muito obrigado.